Até abril, as administrações públicas, AP, registaram um déficit de 4.845 milhões de euros em contabilidade pública, traduzindo um agravamento de 3.148 face ao período homólogo, explicado pelo impacto do confinamento e a resposta à pandemia, incluindo as medidas extraordinárias de apoio direcionadas a famílias e empresas, refere um comunicado sobre a evolução da execução orçamental hoje divulgado. O documento do Ministério tutelado por João Leão, que antecipa a divulgação da síntese de execução orçamental pela Direção-Geral do Orçamento, DGO, destaca que a deterioração do déficit resulta do efeito combinado da contração da receita, em 6,3%, e do aumento da despesa, em 6,0%. A explicar o comportamento da despesa estão os gastos com os apoios extraordinários a empresas e famílias que atingiram os 2.761 milhões de euros até abril, valor que representa uma aceleração de 703 milhões de euros, face ao mês anterior. O Ministério destaca o forte crescimento do lado dos apoios a cargo da Segurança Social, 1.071 milhões de euros, apontando os apoios extraordinários ao rendimento dos trabalhadores, 226 milhões de euros, os subsídios por doença e isolamento profilático, 115 milhões de euros, e os apoios ao emprego, 652 milhões de euros, tendo a execução até abril ultrapassado o valor orçamentado para 2021, 776 milhões de euros. Do lado das empresas, os apoios totalizaram 1.606 milhões de euros nos primeiros 4 meses deste ano, incluindo-se neste valor de despesa o layoff simplificado, 337 milhões de euros, o apoio à retoma progressiva, 315 milhões de euros, e o incentivo extraordinário à normalização da atividade, 157 milhões de euros. Já os apoios concedidos no âmbito do apoiar, a fundo perdido e com o objetivo de fazer face aos custos fixos das empresas, ascenderam a 798 milhões de euros até abril, valor que supera em 5 vezes a despesa realizada em 2020. No seu conjunto, os apoios a empresas a fundo perdido, para suportar custos com trabalhadores e custos fixos, atingiram os 1.606 milhões, excluindo isenções de TSU, tendo, em apenas 4 meses, sido ultrapassada a execução de todo o ano de 2020. 1.409 milhões, precisa o mesmo comunicado. Do lado da receita, as medidas de apoio à economia colocadas no terreno para mitigar os efeitos da pandemia e do segundo confinamento geral ascenderam a 480 milhões de euros até abril, valor explicado pela prorrogação do pagamento de impostos, suspensão das execuções fiscais e isenção da taxa social única, TSU. O abrandamento da atividade económica observado no conjunto destes primeiros 4 meses do ano levou uma quebra da receita fiscal e contributiva de 6,5%, com a receita fiscal a registrar uma redução homóloga de 10%. Segundo o Ministério das Finanças, a generalidade dos impostos evidencia quebras, sendo de destacar a forte redução do IVA, menos 12,4%, em termos comparáveis, ajustada do efeito dos planos prestacionais. A despesa primária aumentou 6,0%, influenciada pelo forte crescimento da despesa da Segurança Social, SS, que registrou uma subida homóloga de 1.345 milhões de euros, mais 15,5%, excluindo as medidas específicas no âmbito da Covid-19, destacam-se os acréscimos na despesa da SS com prestações sociais, 12,5%, sobretudo com prestações de desemprego, 39,3%, e com a prestação social para a inclusão, 71,9%, refere a mesma nota. O Ministério adianta também que a despesa do Serviço Nacional de Saúde, SNS, cresceu 5,7% até abril, destacando-se o aumento muito elevado das despesas com pessoal, 10,3%, em resultado sobretudo do reforço expressivo do número de profissionais de saúde em 6,6%, mais 8.968 trabalhadores face a abril de 2020. Os salários dos funcionários públicos, por seu lado, aumentaram 4,6%, refletindo as contratações de pessoal e os encargos com valorizações remuneratórias, com as finanças a destacarem o aumento muito expressivo de 6,3% da despesa com salários dos professores.